Reflexão sobre o purgatório. Nada de impuro pode entrar no céu. Para a alma que não tem culpa grave, isto é, sem pecado mortal, mas eivada de faltas veniais ou de culpas que não incluem o peso de um pecado mortal, a luz divina significa apenas o juízo, pois o estado em que se acha não conduz com a santidade infinita nem com a perfeição de Deus. É, por isso, impossível uma união com Deus e a entrada na bem-aventurança eterna. A alma não aguentaria nem um instante sequer a estada no reino da santidade. Se não houvesse a possibilidade de uma purificação no além, a grande maioria dos homens não entraria no céu. Pela voz da Igreja, Deus fala claramente. As almas serão purificadas depois da morte do corpo por castigos merecidos pelos pecados dos quais ainda não fizeram penitência, o que acontece pelo purgatório. Concílio de Florença e de Trento. Não é apenas na frase bíblica. É um pensamento bom e salutar oferecer pelos defuntos um sacrifício de expiação para que fiquem remidos de seus pecados, que a Igreja fundamenta a crença na existência do purgatório. Mas também na severa parábola em que Jesus fala da prisão, de onde ninguém sai antes de ter pago suas dívidas até o último centavo. Também São Paulo menciona que o fogo revelará qual foi a obra de cada um. Aquele cuja obra for consumida sofrerá o dano. Ele se salvará, mas como quem passa pelo fogo. 1 Coríntios 3, 13, 15. No momento da morte, a alma manchada sente-se como aniquilada pela presença de Deus e esmagada pelo peso de suas culpas que devem ser pagas. Por isso, ela se lança nas chamas purificadoras. A alma chega a se convencer, no purgatório, da santidade e da justiça divina, do amor infinito que Deus tem para com ela. É no purgatório que ela compreende ser a maior desgraça possível ofender a majestade divina pelo pecado. A alma gostaria de lançar-se nos braços de seu Deus, mas ela se sente totalmente indigna de tal ato, e a percepção de sua indignidade torna impossível qualquer ousadia irreverente. Ela geme e anseia por Deus, devorada pelo arrependimento de seus pecados, mas é incapaz de satisfazer a vontade de todo o seu ser. Profundamente agradecida por ter chance de reparar a ingratidão para com seu Criador, quer penitenciar-se por não ter aproveitado sua vida terrestre para se santificar. Ela sabe que está salva, e este pensamento consola-a no seu padecimento. A misericórdia infinita nos dá a possibilidade de reparar nossas culpas mesmo depois da morte. O purgatório é um mistério da graça, é o fogo da misericórdia divina. Castigos corporais no purgatório. A grande maioria das almas sofrem não apenas o doloroso anseio de estar com Deus, e isso numa intensidade totalmente inimaginável para nós, mas também os castigos por seus pecados e faltas, já que pelo arrependimento e pela boa confissão recebemos o perdão da culpa, mas não escapamos dos castigos merecidos. O fogo purificador penetra, sobretudo, as partes do corpo com as quais se pecou. Embora o corpo fosse deixado na terra, a alma tem a sensação de possuí-lo ainda, para que ele participe do castigo que Deus a ela impôs. É um ato da justiça divina, pois depois do juízo final não haverá mais purgatório, e o corpo que pecou em união com a alma ficará livre do castigo. Diz ainda a irmã Natividade: alguns anos antes do juízo final, o sofrimento aumentará para cada alma conforme o grau de sua culpa. Deus pode fazer com que a alma sofra num ano mais do que sofreria em tempo normal no espaço de 100 anos. Os anjos anunciarão às pobres almas
que elas sofrerão tanto, porque se aproxima o juízo final e que Deus aumenta a intensidade dos padecimentos para abreviar a sua duração. Observamos que hoje, muitas pessoas que seguem a palavra viva de Deus estão passando por grandes sofrimentos, seja nas doenças, nas perseguições. Deem graças a Deus por estarem neste caminho e peçam auxílio do céu para carregarem com amor e paciência até o fim a sua cruz. Assim, estarão evitando o purgatório e ganhando o céu. Crianças no purgatório. Irmã Emanuel de Medjugorje entrevistou a Maria Sima, uma mística da Áustria, sobre se há crianças no purgatório. E ela disse que sim, mas que para as crianças o purgatório não é tão longo nem tão penoso, pois lhes falta o discernimento, e que a criança mais nova que ela viu tinha 4 anos. Disse também que os pais devem lutar contra a mentira, pois as crianças têm uma consciência muito ativa e que elas são muito inclinadas à mentira. Que os pais devem ajudar na formação da consciência de seus filhos com o bom exemplo e a oração, ensinando o catecismo em casa, e que não serve de nada se lamentar sobre os tempos atuais em que vivemos. Os pais não ajudam os filhos ao satisfazerem todos os seus desejos, dando-lhes tudo o que eles querem, simplesmente para os contentar e deixar de os ouvir gritar. O orgulho pode, desta maneira, tomar raízes no coração da criança. Mais tarde, quando a criança começa a ir à escola, não sabe nem recitar o Pai Nosso, nem fazer o sinal da cruz. Por vezes, nem sabe nada acerca de Deus. Ensinai as crianças a fazer sacrifícios. Por que é que existe hoje esta indiferença religiosa? Esta decadência moral? Porque as crianças não aprenderam a renunciar aos seus caprichos. Elas tornam-se mais tarde descontentes e sem discernimentos, querem tomar parte em tudo e ter de tudo em abundância. Isto causa desvios sexuais. Aquele que não aprendeu desde a infância a dominar-se, se torna egoísta, sem amor, tirânico, rebelde. É por isso que hoje há tanto ódio e falta de caridade. Queremos viver tempos melhores? Comecemos pela educação das crianças. Peca-se muito contra o próximo, sobretudo pela maledicência, o engano e a calúnia. Onde é que estas coisas começam? No pensamento. É preciso que ensinemos estas coisas desde a infância e que afastemos imediatamente os pensamentos contrários à caridade. Combatamos então imediatamente todos os pensamentos contra a caridade e assim nunca julgaremos os outros sem caridade. Para todos os católicos, o apostolado é um dever. Alguns praticam-no pela sua profissão, outros pelo bom exemplo. A preocupação da alma não deve ser sufocada pelo cuidado exagerado do corpo. Pai que poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama, castiga-o na hora precisa. Provérbios 13, 24.